Oi, gente, olá! Hoje eu quero fazer mais uma vez um pedido especial para vocês de seguir o canal, de clicar no joinha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. A gente tem percebido que muitas pessoas assistem os vídeos, mas não seguem o canal. Então seria importante que as pessoas que assistem o vídeo possam comentar, possam clicar no joinha se gostou do vídeo, para isso nos ajudar, né, esse vídeo chegar a mais pessoas. Porque pode ser que não faça sentido para você naquele momento, mas pode ser que faça sentido para alguém em algum momento que está vivendo, né, algum processo aí dos nossos vídeos, do nosso canal. Então hoje eu quero legitimar o sentimento de mãe que sofre pela partida do filho. Então, legitimar os seus sentimentos, entender que sim, você precisa reconhecer que está sofrendo e quais são esses sentimentos, né? Para que a gente consiga até identificar quando esse sentimento estiver sendo excessivo. Por exemplo, eu identifiquei que a minha saudade, o meu medo, a minha insegurança era muito maior do que precisava ser pela partida dos meus filhos. Eu sempre digo que realmente para que eu possa justificar é que foi precoce, né? Então, e foram os dois. Eu sou mãe de Richard e Anthony, e os dois na mesma semana seguiram, né, seus sonhos, suas vidas, por destinos diferentes, mas seguiram aí o sonho deles e os sonhos deles, né? E eu fiquei numa semana, um foi na segunda, o outro foi na sexta-feira, e eu fiquei arrasada, não estava preparada para ser dessa forma, e realmente eu não estava. E hoje eu reconheço com mais facilidade que eu não estava preparada. Mas hoje eu reconheço também que eu estou me preparando e que nunca é tarde para você entender que você precisa cuidar tanto da sua família, da sua saúde física, como da sua saúde emocional, da sua saúde mental. E agora eu tô nesse processo. Eu achava que eu cuidava, né? Eu trabalho na área de saúde há mais de 20 anos. Então eu sei cuidar da minha saúde. Eu cuido da saúde dos outros, né? Então é fácil cuidar da minha. Só que os sentimentos trazidos pelos sintomas, né? Pela cadeia aí de sintomas da síndrome do ninho vazio, foram maiores do que o que eu podia imaginar. Então eu busquei aí a ter conhecimento daquilo que eu estava vivendo nesse momento, né? Daquilo que eu estou vivendo nesse momento. Estou passando pela síndrome do ninho vazio. E aí hoje eu quero, assim, legitimar, que foi algo que foi transformador em minha vida. Entender que o meu adoecimento físico estava se agravando por conta do meu adoecimento mental. Fez com que eu pudesse parar um pouco e dizer, não, nesse momento existe uma rede, sim, de apoio. Eu tenho uma rede de apoio muito significativa, familiar, amigas, né? Eu tenho uma rede de apoio muito grande, principalmente meu marido, que está do meu lado, que sempre me ajuda, me apoia, me conduz, me motiva e sofre comigo, né? Porque os meus filhos também são filhos dele, né? Então os filhos dele também partiram, né? E ele também está vivenciando esse processo. Então isso tudo eu não posso dizer que não ajuda, ajuda muito. É uma ajuda que, se você não tem uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio de amigos, de profissionais também, você não consegue evoluir, né? Você não consegue ter uma evolução e aí uma melhoria dos sintomas e do adoecimento. Não consegue mesmo. Então a gente precisa pensar nisso, que é muito importante. Mas, de contrapartida e de igual importância, é você reconhecer esses sintomas, é você reconhecer o adoecimento e você reconhecer que esse apoio, essa ajuda também vai partir de você, precisa partir de você, né? Precisa, porque aí vai ficar até mais fácil das pessoas ajudarem.
Eu enquanto profissional da área de saúde que procuro ajudar muitas pessoas, era difícil para mim reconhecer que eu também precisava de cuidado e que as pessoas também podem me ajudar, que as pessoas nas suas limitações, né, do que elas sabem, do conhecimento, mas também podem me ajudar. Eu também poderia me ajudar, também poderia ser auxiliada, né, por elas e cuidada por elas. Então reconhecer isso também está sendo algo significativo e libertador, e que eu tenho muita gratidão mesmo pelas pessoas que têm me ajudado, que têm me apoiado, que têm que tem sido nessa rede de apoio, que essa palavra é tão bonita, né? Uma rede de apoio, imagina, não é só uma pessoa, não é só um fato lhe apoiando, não é só uma ação realizada para lhe apoiar, é toda uma rede, né? Então é muito mais do que as pessoas possam imaginar. Então é desde de uma palavra até um gesto mesmo, um ato de carinho e de cuidado. Então sou muito grata a cada uma dessas pessoas. Nós precisamos cuidar de quem cuida. Então é nossa responsabilidade. Então reconhecer o sofrimento no outro, às vezes é até muito mais fácil do que reconhecer o sofrimento em você mesmo, em si mesmo. Então eu precisei passar por esse processo para chegar aqui onde estou hoje. Hoje eu digo que eu tenho melhorado muito a cada dia. Mas hoje eu percebo que tudo vai fazer um sentido diferente daqui pra frente. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Da gestação, do parto. Eu pude fazer uma retrospectiva sentimental e emocionalmente, assim, da minha vivência de mãe. E isso foi muito significativo para mim, eu quero trazer aqui para vocês. Eu precisei parar, né? Respirar fundo, devagar e profundamente, fechar meus olhos e voltar para o início. Voltar para aquele momento que eu não era mãe, que eu olhava para mim, que eu só tinha que cuidar de mim, que eu tinha tempo para mim. E depois, porque a gente passa por esse processo, essas fases, né? A gente não tem filhos, então a gente tem o tempo todo pra gente, a gente pensa mais na gente, então a gente estuda, a gente faz curso, a gente pratica esporte, a gente se cerca de tantas atividades, de tantos cuidados e atividades para nós, que quando a gente tem filho, a gente meio que sem perceber, a gente transforma todas essas ações, essas atividades em tempo voltado para o filho. Então a gente preenche esse espaço que era só nosso para os nossos filhos, para o cuidado dos nossos filhos. Isso é desde quando a gente quer ser mãe, desejou ser mãe, então a gente já se preparou ali para ser mãe, e a gente se prepara para engravidar, e a gente engravida, e a gente começa aí a viver. Eu fiz essa transformação, isso foi muito claro. Poder parar, respirar e lembrar disso foi muito renovador e significativo, porque eu não comia para mim, eu comia para o bebê que estava gerando. Eu comecei a fazer aromaterapia, foi aí que eu comecei a estudar sobre aromaterapia, eu comecei a estudar musicoterapia, enfim, tudo pensando no meu bebê, né? Tudo pensando no meu filho. Então o meu tempo já não era só para mim, né? Já era para mim e para o meu bebê. E quando a gente, e aí pensando, né, vou resumir aqui um pouquinho, pensando no momento do parto, quando corta o cordão umbilical, aquele cordão é cortado, mas aquele bebê vem pro seu peito, né? Ele vem pro seu coração, ele vem para você, ele vem pros seus braços. Então, é uma ruptura, é um corte que acontece, porém ele se volta para você. Agora ele é meu aqui fora, né? Ele está comigo, eu tenho todo o tempo para ele, e a minha vida vai ser dedicada a ele, e eu vou ser em alguns momentos esquecida,
e todo o meu tempo, minha dedicação vai ser voltada para ele, porque ele depende de mim para tudo. Ele depende de mim para comer, para ficar limpinho, cheiroso, para acordar, para dormir, enfim. Então, há uma ligação, né, materno-fetal ali muito significativa. E sem precisar entrar aí na parte de científica da coisa, né? E aí depois, com o passar do tempo, e a gente passa muito tempo dedicado, né, a essa maternidade, a esse cuidado, a esse apoio, apego, né, e atenção e proteção ao filho. E de repente, e não mais que de repente, porque o tempo passa muito rápido, vem as fases, né, que ele começa a ir, ele não sabe comer sozinho e a gente precisa amamentar, a gente precisa ensiná-lo a comer, né, fazer a introdução alimentar, novos sabores, novas experiências, e depois ele começa a comer sozinho. Ele não sabe comer com a própria mão, a gente dá na boquinha, e depois ele começa a comer com a própria mão, enfim. E cada fase eu vivenciei de forma muito intensa. Então eu dava comida na boca do meu filho quando ele não sabia comer, quando ele aprendeu, quando ele já tinha idade, né, de aprender a comer sozinho. Eu ensinei ele a comer sozinho. Então, quando ele já tinha idade, eu ensinei a ele como é que conseguia aquela alimentação, como é que aquele prato ia para a mesa. Quando ele cresceu mais e aprendeu a fazer, né, a preparar a comida, então chamava para aprender junto comigo, ensinei a cozinhar, a preparar os pratos preferidos deles. E sem perceber que estava chegando o momento de mais um corte nesse cordão umbilical, de mais uma ruptura. Só que nesse corte, aí ele não vem mais para os meus braços. Aí ele sai dos meus braços e de todo aquele círculo de proteção e de segurança e de domínio de uma mãe, né? Não que seja uma mãe dominadora, mas a gente cuida de toda a agenda do filho. A gente leva para a escola, a gente leva para o esporte, a gente leva para o clube de futebol, a gente leva para tudo, a gente leva para o curso, a gente vai pegar, a gente leva para a igreja, a gente traz, né, da igreja, a gente leva para as atividades da igreja, a gente traz para tudo. Atividades recreativas salutares é em conjunto, é junto, ou vai para uma festa com os amigos, a gente leva, a gente pega, a gente sabe de toda a agenda, qual a programação do dia. Então esse controle, né, de tudo isso é que a gente vai perder um dia e a gente não se prepara para isso. Porque é muito tempo dedicado, são muitos anos, muitas horas do dia dedicado a isso. E aí acontece desse filho, ou desses filhos, como no meu caso, ter o ninho deles em outro lugar, né? Fazer o ninho deles em outros lugares. E aí, como é que fica essa mãe? E esse ninho que ficou vazio? E esse ninho não é o seu coração não se esvazia nunca de amor, de sentimento, de proteção, de preocupação com esses filhos. Mas é o próprio ninho externo, né? Toda aquela proteção, toda aquela rede, todo aquele quarto, tudo que foi preparado para ele, aquele lugar na mesa, tudo. E aí a gente precisa se reinventar e perceber que foi para isso que a gente se dedicou tanto. Foi para isso que eu me preparei para engravidar. Então, toda essa trajetória, e até eu reconheço que tenha sido que alguns profissionais colocaram para mim, e que no momento eu posso não ter recebido dessa forma, que toda essa trajetória foi positiva e foi uma trajetória de sucesso. Então, meu psicólogo falou para mim o seguinte: eu tenho pacientes aqui, isso é muito sério, gente, e eu quero que vocês absorvam isso como eu absorvi. Eu tenho pacientes aqui de 40 anos, Edna, 30 anos, 50 anos de vida, 60 anos de vida, e que não se encontraram ainda, e que não acharam sentido para sua vida, e que não tem um sonho para correr atrás, um foco para viver em prol dele. E seu filho
de tão pouca idade, né, seus filhos, poucas idades, eles já têm, e eles já buscam e vivem em prol desse sonho, desse objetivo de vida e de alcançar todas essas metas traçadas para as vidas deles e as vidas individualmente e em família, né? Então, isso é algo que muitas pessoas vivem a vida toda trabalhando para conquistar e para conseguir. E isso é algo que muitas mães gostaria que nesse momento seu filho, altamente dependente e que não quer sair de casa e que não tem direcionamento de vida, estou buscando para ter. E talvez isso ajude outras mães, e essas mães que estão nesse caminho, com filhos que saíram de casa, ou com filhos mesmo que se foram e que elas perderam toda essa parte da maternidade. Existe um início, né? Um ciclo se abre, um ciclo se fecha, um início, um meio e um final. O final a gente não sabe como é que vai ser. E a gente precisa reconhecer que existe um ser divino, um Deus, Pai eterno, que nos emprestou esses filhos e que é dele o controle, sim, das nossas vidas e da vida de nossos filhos. E a gente precisa reconhecer isso. Então, pedir ajuda a ele. Não existe uma forma, né, uma receita para que a gente possa ter sucesso na criação dos nossos filhos e também sucesso enquanto mãe, né? Eu fui uma mãe assim, eu fui uma mãe assada, eu fui uma mãe de um jeito ou de outro jeito. Mãe é mãe, e mãe, para ser mãe, para se sentir aprovada, para se sentir que tenha tido sucesso enquanto mãe, precisa perguntar a Deus e criar seus filhos se aconselhando com Deus, porque Ele sabe quem são os seus filhos, muito mais do que você mesmo. Porque antes de ser nós, os filhos, são filhos de Deus e Ele sabe quem são. Então é para legitimar esse sentimento de que eu posso sofrer sim, eu posso sentir saudade sim, sentir medo sim, insegurança sim, mas eu posso colocar para meus filhos que eles estão no caminho certo, que eles sigam o caminho de autossuficiência emocional, profissional, autossuficiência espiritual, para que eles possam seguir os sonhos e os objetivos deles, que estejam todos alinhados com o propósito de uma vida eterna, de viver eternamente com a sua família. Isso é mais importante, que eles vivam e sigam o maior exemplo de todos, exemplo de amor, de humildade, de certeza de que somos especiais, exemplo de honestidade, de lealdade, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então esse é o vídeo de hoje. Vamos legitimar os nossos sentimentos e incentivar que os nossos filhos vivam. Vamos incentivar nossos filhos a viverem em prol de cumprir as metas e os sonhos deles. Seguimos para mais um vídeo logo mais.